Quando orar? Então a Bíblia ensina para nós, em Efésios 6,18, 1 Tessalonicenses 5,17, diz para nós, quando orar? Todo tempo. Não é proibido orar fora de um determinado horário. Você pode ter um horário sós com Deus, na sua casa, ou algum local, mas também você pode orar lavando prato, você pode orar dirigindo, você pode orar no seu trabalho, você pode orar no banheiro, você pode orar em qualquer lugar. Ore todo o tempo. Toda hora que for preciso, ore. Consulte a Deus sempre quando for fazer qualquer coisa. É importante. Nós temos a oração que você pode fazer, principalmente a oração em línguas para edificação. É de sua edificação. Aproveite isso, Deus lhe deu. Você foi batizado com o Espírito Santo. Você falou em línguas. Essa oração, essa linguagem que você recebeu no dia que você foi batizado com o Espírito Santo, é uma linguagem que você vai falar a vida inteira, é uma linguagem de oração. Deus não vai te retirar de você. Talvez você recebeu e diz, não, mas eu recebi e não falei mais. Não falou porque está com preguiça. Busque, vai orando e vai buscando de novo falar em línguas. Essa oração, essa linguagem que foi lhe dada é a linguagem de oração. É diferente do dom de línguas. O dom de línguas é para quem vai falar e vai ser interpretado ou receber a orientação de Deus através dessa linguagem. Agora, a linguagem que você foi batizado com o Espírito Santo é a linguagem de oração. Você fala a vida inteira. Não vá ser preguiçoso, parar de falar e dizer, não, parou, isso aí só no dia que eu fui batizado. Não. Deus lhe deu uma grande arma de oração. Deus lhe deu aí uma equipagem maravilhosa, que é orar em línguas. É importante que você ore em línguas. Depois nós devemos saber com qual tipo de oração devemos orar. Então, toda oração. Veja Efésios 6,18. Orando com toda oração. E toda oração vai envolver vários tipos de oração. A resposta da oração é prometida? Veja Isaías 58,9, Lucas 11,9. Então Deus responde às orações. Uma forma de oração é a oração pública ou em família, oração de concordância. Você veja Mateus 18,19, Atos 1,14, Atos 4, 24, 37. Então Jesus disse, se vocês concordarem a respeito de alguma coisa, orando, concordando, Deus ouve no céu, responde, atende. Então deve ser feita a oração coletiva. Essa oração pode ser pública, ou em família. Então a oração coletiva. É bíblico? Condição de quem ora. Olha, tem a condição de contrição. Você veja aí, 2 Crônicas 7,14. Tem sinceridade na oração. É preciso ter essa sinceridade. Jeremias 29,13. É preciso ter fé. Veja Marcos 11,24. É preciso que haja justiça. Tiago 5,16. É preciso que haja obediência. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 32. Então veja bem, isso é condição de quem ora. Contrição, sinceridade, fé, justiça, obediência. É preciso haver brevidade na oração. Sim, é preciso. Falar muito, às vezes, é prejudicial. A não ser que você ore em línguas, porque aí o Espírito ora perfeitamente. Mas quando você vai orar, você deve medir bem o que você está falando. Muitas vezes você pode estar orando exatamente o contrário do que Deus deseja, falando o contrário do que está na palavra de Deus. Então veja Eclesiastes 5,2, Mateus 6,7. Em Mateus 6, Jesus fala sobre a oração e chama atenção para o que você vai orar, como você vai orar. A postura na oração. Tem gente que fala, não, mas orar tem que ser de joelho, só de joelho. Não, a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina, por exemplo, oração em pé. 1 de Reis 8,22, Lucas 18,11. Oração assentados. Atos, capítulo 2, versículo 2. No dia do Pentecostes, eles estavam assentados quando receberam o batismo com o Espírito Santo. Oração ajoelhados. Daniel 6,10, Lucas 22,41. Oração deitado. Isaías 38,2, Salmos 14,4, Salmos 16,6. Deitado. Deitado na cama, você pode orar. Deitado na cama do hospital, deitado na sua cama em casa. Então, não tem posição. Prostrado.
veja Mateus 26, 39, Josué 5, 14. Inclinado, Êxodo 4, 31, Êxodo 12, 27, Êxodo 34, 8, 1 de Reis 18, 42. Então não existe posição do corpo para orar. O importante é que você ore. Temos outra forma de oração também, a oração secreta. Veja Mateus 6, 6, que Jesus orienta que a melhor oração de todo crente deve fazer: entre para dentro de um quarto, de um local, na sua casa, em qualquer lugar, que você puder ficar intimamente ligado a Deus, sem nenhuma perturbação. Entre para lá, fale com teu pai em secreto, ele ouve e te atende. Tenha isso em sua casa, em sua mente. Tenha aí um local de oração, um altar, que é o lugar onde você fala com Deus, um local de intimidade sua com Deus, onde você sempre vai buscar Deus. Esteja ali todos os dias. Marque um horário sempre que você está ali e acostume-se com isso. É importante essa oração. Oração pela manhã. Também não tem na Bíblia dizendo que tem que orar a tal hora. Tem oração pela manhã na Bíblia. Marcos 1, 35, Daniel 6, 10, Salmos 55, 17. Tem oração à tarde na Bíblia. Daniel 6, 10, Atos 3, 1, Salmos 55, 17. Tem oração à noite. Lucas 6, 12, Daniel 6, 10, Salmos 55, 17. Tem na Bíblia a oração pública de Jesus, Lucas 3, 21. Tem oração perdoadora, Mateus 6, 14 e 15. Então são vários aí tipos de oração. E nós vamos ver, dentro de tipos de oração agora, alguns tipos mais importantes de oração que nós encontramos na Palavra de Deus. Olha, nós devemos ter em mente que Deus não ouve a pecadores, a não ser que o pecador esteja arrependido, esteja procurando por Deus. Então, a primeira oração que nós devemos fazer sempre é a oração de arrependimento, é a confissão de pecados, a contrição, né? E você veja aí as referências. É importante você começar a oração sempre com arrependimento, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, confessando cada um dos seus pecados. Depois nós podemos aí fazer a oração de agradecimento ou ação de graças. Você veja aí as referências bíblicas. Essa ação de graças, então, é agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida. Agradecer a Deus pela sua presença em nossa vida, pelas coisas que Ele tem feito. Agradecer pelo atendimento, Ele atendeu tantos pedidos que nós fizemos. Agradecer pelo alimento, pela família, por tudo de bom que Deus tem nos dado. E por todas as situações que nós temos passado, porque Deus tem nos ajudado, nos abençoado, nos livrado de todo mal. Então, temos que agradecer. Muita gente ora, mas só lembra de pedir, esquece de agradecer. É importante agradecer. Depois temos aí mais um tipo de oração, o louvor. O louvor não quer dizer cantar, não é só cantar. O louvor, nós louvamos a Deus pelo que Deus fez, né? Pelo que Deus faz e pelo que Deus até fará. Nós acreditamos que Deus vai fazer uma coisa, podemos louvar a Deus por isso. Então você veja as referências bíblicas aí do louvor. O louvor, esta oração de agradecimento a Deus, tem muito na Bíblia e tem muito também nos Salmos. Esse louvor pode ser cantado ou falado na oração. Nós usamos muito cantar louvando a Deus, embora os louvores de hoje estejam aí bem fora da palavra de Deus, que os louvores deveriam ser então para levar esse agradecimento a Deus ou para trazer então a adoração, que é falar o que Deus fez, o que Deus é, mas agora falando sempre do que Deus é realmente na sua essência, né? Poderoso, está em toda parte, sabe todas as coisas, falando dos atributos de Deus. Então é um tipo de cântico onde você fala o que Deus é. No louvor, o que Deus faz. Então é importante isso, mas dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, e não esse tipo de música que estão por aí, de letras musicais que não condizem com a palavra de Deus, que nós vamos ver durante esse trimestre também. Depois tem um outro tipo de oração, então, que é a adoração. É um tipo de oração, a adoração. E a Bíblia diz que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então Deus está procurando. A oração máxima que nós podemos chegar é a oração de adoração. É quando nós estamos realmente na presença de Deus,
sentindo aquela presença de Deus, nós penetramos o que nós chamamos de Santo dos Santos, ou seja, é que nós entramos no céu. Jesus, quando morreu, abriu o caminho. O véu do templo se rasgou lá de alto a baixo, dando acesso a nós à presença de Deus. Se você olhar o templo, você vai ver aí o átrio, depois tem aí o lugar santo, depois o Santo dos Santos, onde ficava a arca da presença de Deus. Então, assim também é que nós vamos entrando ao céu e chegamos à presença de Deus na oração. E essa adoração é quando nós chegamos realmente a estar naquele momento de intimidade com Deus, onde nós falamos com Deus e onde nós ouvimos Deus falar conosco. E essa adoração, então, é sempre nós adoramos a Deus pelo que Deus é. Você veja aí as referências bíblicas. Depois da adoração,